Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Hoje é o 29º domingo do tempo comum. E não queria basear esta meditação, estes 10 minutos com Jesus, no Evangelho do dia de hoje, mas sim no facto de hoje de ser o Dia Mundial das Missões. É o 98º Dia Mundial das Missões e o Papa Francisco, como faz todos os anos, escreveu-nos uma mensagem muito bonita para este Dia Mundial das Missões, que nos recorda a todos os cristãos que nós temos que ser missionários, ou seja, que temos que evangelizar, temos a obrigação de transmitir a mensagem evangélica. Isto não é só uma missão que corresponde à hierarquia da Igreja, mas a todos os cristãos, pelo simples facto de serem batizados, estão chamados a ser santos e estão chamados a fazer apostolado ou evangelizar. E o Papa escolheu este ano, animo-vos a ler a mensagem, não posso comentar a mensagem toda porque em 10 minutos não dá, evidentemente, mas animo-vos a ler pessoalmente a mensagem que o Papa escreveu. O Papa escolheu como lema desta mensagem um versículo do capítulo 22 de São Mateus: ide e convidai todos para o banquete. Este versículo pertence a uma parábola que Jesus contou, que chama-se a Festa das Núpcias, em que Jesus compara o reino dos céus a um rei que preparou um banquete de bodas para o seu filho, E aqui a imagem de Deus Pai que prepara um banquete de bodas para o seu filho Jesus e que convida a todos a ir ao banquete. E temos depois os servos, que são uma imagem dos profetas, uma imagem também de cada um de nós, que é enviado a anunciar que a vida tem sentido, que nós procedemos do amor de Deus, que caminhamos para a vida eterna, que Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, como diz São Paulo a Timóteo, e o Papa cita nesta mensagem, esse versículo dessa carta de São Paulo a Timóteo: Deus quer a salvação de todos. Mas depois sabemos na parábola, há pessoas que dizem que não, inventam desculpas para não vir, e depois o rei volta a enviar novamente os seus servos. Ide e convidai a todos para o banquete, porque de facto o banquete, as bodas estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E este versículo número 2, que o Papa utiliza, número 9 do capítulo 22, já pertence ao segundo envio do rei aos seus servos. Por um lado, o Papa nos comenta que a missão é uma ida incansável, ou seja, nós temos que estar constantemente a sair de nós mesmos, a não desanimar com os obstáculos, com as dificuldades que já na vida de Nosso Senhor estavam presentes e sempre estarão presentes na vida da Igreja. Claro que para isso o cristão necessita renovar-se, para não desanimar. E como é que nós nos renovamos? Pois precisamente com o encontro pessoal com Jesus, na oração. Quando estamos a sós com Jesus, pois percebemos que tu, Jesus, nos pedes, por um lado, que nos aproximemos de ti, mas depois, por outro lado, nos envias a dar testemunho da verdade que és tu próprio, E a indicar aos homens e mulheres, a todas as pessoas que encontramos, pois o caminho da salvação. Como? Através da amizade. Através da amizade sincera com as pessoas que Deus põe ao nosso lado, pois saberemos explicar ou falar daquilo que nos anima, daremos razão da nossa esperança, como diz a carta de São Pedro, e como nos pediu o Papa, que peregrinos da esperança, o lema do jubileu do ano que vem, que estamos, por um lado somos peregrinos, não somos turistas, usou o Papa alguma vez esta imagem, estamos a caminho da vida eterna, e por outro lado temos uma esperança segura, sabemos que um dia veremos a Deus cara a cara, não é mais ou menos uma ideia bonita, Temos essa esperança segura, sabemos que a vida não termina com a morte, que um dia te veremos, Senhor, a ti cara a cara. Por isso, por um lado, a vida interior renova-nos, é como uma graça de Deus que nos envia, o Senhor nos envia essa graça de não desanimarmos porque lutamos, ou melhor, porque evangelizamos por amor a Ele, e também porque temos consciência, Jesus, que não somos bem nós que evangelizamos. Quem evangelizas és tu, nós somos somente instrumentos. E por isso é que tu dizes que a primeira característica que tem que ter a nossa evangelização tem que ser a oração. Temos que ser pessoas que rezam. Uma pessoa que não reza
não evangeliza, né? Não, por muito que fale, por muito que se esforce, pois não consegue evangelizar as pessoas à sua volta, né? E tu e eu não. Tu e eu, para nos mantermos, digamos assim, a cumprir a vontade de Deus, necessitamos rezar, né? E depois, diz o Papa, ide e convidai todos para o meu banquete, né? A perspectiva escatológica e eucarística da missão. Por um lado, nós não pregamos uma mensagem humana, né? A Igreja não tem, né, nenhum fim humano, nenhuma ambição terrena move a Igreja, unicamente tem este objetivo, dar testemunho da verdade, servir desinteressadamente, como fez o Mestre, indicar às almas o caminho da salvação. Né? Pois isto é uma frase do Concílio Vaticano II, de um documento chamado Gaudium et Spes, número 3, né? Pois de facto nenhuma ambição terrena move a Igreja. E nós convidamos para o banquete. Por um lado, falamos da vida eterna, sem dúvida nenhuma, né? Porque Cristo veio para nos salvar, né? Salvar-nos do pecado e da morte, como diz o Catecismo, do pecado, que é o único que nos pode fazer perder a vida eterna, por isso o Senhor veio para nos perdoar os pecados, morreu na cruz para nos perdoar, coisa que acontece em primeiro lugar no batismo, somos perdoados do pecado original e de outros pecados que a pessoa possa ter cometido, sobretudo as pessoas que são batizadas, evidentemente quando são mais velhas, também dos outros pecados desde que estejam arrependidos. Mas depois do batismo, depois vem a confissão, né, que é esse sacramento, com o sacramento da penitência, que nos permite depois ser perdoados dos pecados. Então, por um lado, a perspectiva escatológica, né, que nós não pregamos uma mensagem, um cristão não é, digamos assim, não espera em Cristo só para esta vida, dizia São Paulo, né? Pois nós temos essa esperança posta no Senhor e sabemos que um dia o veremos cara a cara. Mas ao mesmo tempo a perspectiva eucarística da missão, porque o banquete da vida eterna, e só Jesus tem palavras de vida eterna, antecipa-se realmente no banquete eucarístico, e por isso o Papa diz que convidar as pessoas para participar no banquete da vida eterna é convidar as pessoas para participarem na missa dominical. Há uma estreita relação entre a missa e a vida eterna, né? É verdade que a missa é essencialmente um sacrifício, torna presente o sacrifício de Jesus na cruz, no modo sacramental, mas é também, como diz o Catecismo, um banquete em que antecipa esse banquete da vida eterna. E por isso, quando comungamos, por exemplo, recebemos a vida eterna dentro de nós, que é o próprio Cristo, não é? E damos um saltinho ao céu. E, de facto, o cristão, nós temos que saber dar testemunho disso, né? De que aquilo que nos mantém no bom caminho é precisamente a Eucaristia. A Eucaristia semanal, que assistimos, pelo menos, né? Até se podemos ir à missa durante a semana, ótimo, e há muitos de nós, ou talvez algumas pessoas nos estão a ouvir, que vão à missa todos os dias, e isso é maravilhoso que seja assim, porque nos mantém, né, no bom caminho, nos damos um saltinho ao céu todos os dias, né, por um lado isso, e por outro lado, quer dizer, perceber e explicar às pessoas que há uma estreita relação entre alimentar-se da palavra de Deus, alimentar-se do pão eucarístico e percorrer o caminho do banquete eterno. Aliás, Jesus disse isso claramente no discurso eucarístico, no capítulo 6 de São João: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois, o facto de alimentar-nos com a Eucaristia e também com a palavra de Deus na celebração da missa, pois mantém-nos essa vida eterna dentro de nós, que no fundo é viver na graça de Deus. Quando vivemos na graça de Deus temos a vida eterna. Por isso é importante perceber isto. Convidamos as pessoas a participar do banquete eterno, e a parábola fala que convidaram a todos, mas de repente o Senhor entrou, o rei entrou, e viu lá um homem que não estava com o traje nupcial, e disse: amigo, como entraste aqui? Então o rei disse aos seus servos: atai-os de pés e mãos, lançai-o nas trevas, e haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Interessante, todos são chamados, a salvação é para todos, mas só chega à vida eterna aquele que recebe a graça de Deus, ou seja, que se põe, né, a jeito de receber a graça de Deus, que em primeiro lugar no batismo, também pode existir o batismo de desejo, e habitualmente a graça de Deus chega através dos sacramentos, ou seja, ninguém se pode salvar, é o que Jesus diz, sem o traje nupcial, né? Esse traje é precisamente uma imagem da graça. Por isso é Deus, nós não podemos salvar-nos, nós abrimos-nos ou não à salvação que vem de Deus, que se dá em Cristo. Por isso, não esquecer de dizer isto às pessoas: não és tu que salvas, tu tens que te abrir à salvação que vem de Deus e que se dá em Cristo, né? E o primeiro que Deus te pede é fé, e depois a fé levará a viver de acordo com essa fé, as obras, né? De acordo com essa fé, levará a pedir os sacramentos, levará a ir à missa ao domingo. Claro, uma pessoa que se diz católico, mas não vai à missa ao domingo, não, um católico não praticante,
é ilógico, evidentemente, né? Porque a pessoa de facto não acredita, né, no que é a Eucaristia, não acredita com uma estreita relação entre a salvação e a participação na missa dominical, né? Não acredita nisso, ou nunca, talvez não acredita porque nunca ninguém explicou, e nós temos que saber dar doutrina, explicar às pessoas que o caminho da vida eterna, né, todos, aquilo que o Papa diz, e de convidar todos para o banquete da vida eterna, passa, evidentemente, pelo banquete, por participar bem no banquete eucarístico nesta terra, por estar preparado para receber o Senhor na Eucaristia, por alimentar-se da sua palavra, etc. Bem, vamos deixar este propósito nas mãos de Nossa Senhora, né? Que não nos esqueçamos que somos todos missionários, que todos temos uma missão, né? A missão de evangelizar, de fazer apostolado, e que o Papa nos diz que temos ir e convidar a todos para o banquete, este lema deste Dia Mundial das Missões, que tu e eu sintamos essa responsabilidade, e que quando estamos a sós com Jesus, como estamos agora a fazer oração, que Jesus renova-nos esse zelo apostólico, essa preocupação pela salvação dos outros. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.